Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero reiterar minha alegria, satisfação de poder estar com os amados irmãos, adorando a Deus, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, da igreja do Senhor Jesus aqui. Agradeço de coração ao pastor Hélio Ribeiro, a irmã Edjane, pela receptividade calorosa, amorosa, nos receberam como anjos. Muito obrigado, que Deus continue abençoando o pastor Hélio e toda a sua família. Também quero louvar a Deus pela vida dos demais obreiros, ministros, presbíteros da igreja. Também é um prazer conhecer o pastor César. Deus continue abençoando o servo do Senhor. Meus amados, louvo a Deus por esta conferência de ensino bíblico que se encerra nesta noite, mas tudo que o Senhor dispensou para a sua igreja ficará plantado e com certeza, como a palavra de Deus é viva e eficaz, esse trabalho vai continuar operando fruto de louvor para a glória do nome do Senhor. Enquanto o mundo está se curvando diante do pecado, da imundícia, a igreja, ela está aqui preservada debaixo do orvalho do céu, sendo regada, pelo jardineiro celestial, que foi cantado agora há pouco, e assim vamos de glória em glória. Agradeço ao presbítero, por ceder a oportunidade, que Deus lhe dê saúde. Eu sei que o senhor é um instrumento de Deus. Há muito que o pastor Hélio sempre citou, a sua pessoa, e ficaria muito feliz em ouvi-lo nesta noite e aprender da parte de Deus com a sua vida. Mas em breve creio que o irmão estará restaurado para continuar a missão. Queridos irmãos, estamos na última lição de número 7, a intercessão do Espírito Santo. O texto bíblico já foi lido como leitura oficial, mas eu quero novamente ler alguns versículos com a igreja do Senhor, na carta aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 26 em diante. Obrigado. Peço aos irmãos que orem por mim, para o Senhor me ajudar, abrindo a porta da palavra. A palavra de Deus nos diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quantos podem dizer amém? Meus amados, a carta de Paulo é um compêndio teológico, onde o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele sistematiza a doutrina da salvação. É considerada a carta mais teológica. Todas as cartas, por certo, têm o seu valor teológico, doutrinário, para o bom andamento e crescimento da igreja, mas o apóstolo Paulo, nesta carta, ele vai falar dos passos que estão dentro do plano da salvação. É comum, ao lermos esta carta e vermos o apóstolo Paulo falando sobre justificação, adoção, reconciliação, regeneração, eleição, que são passos dentro da doutrina ou dentro do plano da salvação. E o último estágio deste plano da salvação se chama glorificação. No capítulo de número 8, principalmente nessa parte do capítulo 8, onde ele conclui com um cântico de vitória, a partir do versículo 31 ao versículo 39, Paulo vai terminar este capítulo adorando, glorificando a Deus. Ele vai nos trazer aqui a respeito da glorificação. A glorificação será o momento em que a igreja será arrebatada
ao encontro do Senhor. Ele vai nos mostrar a princípio o valor desta glória que está reservada aos salvos. No versículo de número 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, observem, em nós há de ser revelada. Quantos dizem amém? Então ele vai falar aqui da expectativa em 3 âmbitos. A expectativa da criação. No versículo de número 19, ele fala de uma ardente expectativa da criatura. Aqui na corrigida diz criatura, mas entendemos que aqui está falando da criação como um todo. Os céus e a terra querem ser revestidos do novo. Eles querem ser novos céus e nova terra. Há um gemido imperceptível. Há um gemido que clama constantemente para que haja a manifestação da glória dos filhos de Deus. Porque a criação entende que quando Cristo, que é a nossa glória, se revelar, ela também será beneficiada. Porque desde que o pecado entrou no mundo, entrou consigo os celeumas, e a natureza, ela geme, ela sofre. Se a terra tivesse boca, literalmente, escutaríamos o grito da terra. Ou se colocássemos o ouvido assim, bem pertinho do chão, ouviríamos a terra clamar, pedindo a volta de Jesus, pedindo o retorno urgente do Senhor, para que ela também seja revestida do novo. O Espírito é um dos que gemem para que esse dia ele se realize, não só a criação, que ficou sujeita à vaidade, mas também o Espírito ele geme, e como também a igreja ela geme. Os salvos estão esperando o retorno de Jesus, com vistas nesse foco da glorificação. O Espírito Santo, ele nos ajuda nesta nossa trajetória. Observe que a ajuda do Espírito Santo aqui aos salvos está ligada justamente ao prazer dessa conquista. Ele nos ajuda até o fim, a chegarmos até este grande momento, a este grande dia. E a glorificação será uma grande metamorfose, não é, irmãos? A palavra do Senhor diz que no momento em que a última trombeta tocar, ao toque da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, diz a palavra, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Paulo vai escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 51, ele diz: eu vou descortinar para vocês um mistério, eu vou revelar para vocês um segredo. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A palavra momento ali no original significa átomo, uma partícula indivisível de tempo. Nós não sabemos medir, aferir, mensurar quão rápido será essa metamorfose, essa transformação. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como Paulo enfatiza na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando diz que nós não precederemos os que dormem. Eles serão acordados pela voz do Filho de Deus. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 29, vai chegar um momento em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E o escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, vai falar justamente destes, e ele vai classificar como os espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqueles que agora estão no paraíso, aguardando esta grande reunião. O Filho de Deus vai soar a sua voz como um som de trombeta poderosa. E eles que estão no paraíso
serão conclamados a receberem de volta os seus corpos. E parece que eu estou vendo Jesus bradando no paraíso, dizendo: chegou a hora. A igreja que está lá se chama a igreja triunfante, e aqui os que estão vivos, a igreja militante, para se reunirem numa grande concentração nos ares. Quem ainda se alegra com essa mensagem? O Filho de Deus vai ecoar a sua voz, e os espíritos dos justos aperfeiçoados serão convocados. Isso será, irmãos, em frações de milésimos de segundos. Nós não sabemos medir, como eu disse, não é? A velocidade com que isso vai acontecer. Eles voltarão para os seus corpos, mas não vão receber aqueles corpos que um dia deixaram aqui, ou no estado em que deixaram aqui. Entendam que serão os mesmos corpos, como foi o corpo de Jesus. Por isso que ele mostrou a Tomé em Lucas 24. Tomé, toca aqui. Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Observe que Jesus não falou mais de sangue, porque Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E Jesus não tinha mais sangue, porque ele derramou todo o seu sangue lá na cruz do Calvário. E a pergunta vem: então, o que é que corria nas veias de Jesus? Ele explicou no próprio Evangelho, escrito por João, capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Sim, os que vierem do paraíso, os que vão vir do paraíso para receber seus corpos, não serão corpos mais como foram deixados. Alguns que foram mortos pelas feras do Coliseu, queimados vivos na praça de Roma por ordem de Nero, não foram destruídos pelo fogo em acidentes, ou morreram em naufrágio, ou por uma doença congênita, uma doença incurável. Alguns que morreram fragilizados, ressecados, doentes. Sim, eles deixaram aqui um casebrezinho, né? Quando a gente vai a um culto fúnebre, a gente encontra aquele irmão ali, ou o seu corpo ali. Ali é um invólucro. Ali é somente, não é, o envelope, que fica como uma semente, que Paulo ainda em 1 Coríntios 15 vai dizer: semeia-se corpo em fraqueza, se levantará em força. Semeia-se em vergonha, se levantará em honra. E às vezes eu fico meditando, né, como é que o salvo vai receber de volta o seu corpo, porque ele deixou aqui, não é, um casebrezinho. E Paulo vai comparar uma linguagem do agricultor, não é? Quando a gente planta algo, o resultado não é semelhante à semente. Quando a gente pega uma laranja, a laranja parece com a semente da laranja, irmão? Não, né? Porque a semente da laranja é simples, não é? A semente de qualquer fruta. E quando ela dá fruto, o fruto, irmãos, é muito diferente da semente. O corpo que ficou aqui foi como uma semente selada, porque o corpo está selado, o espírito está selado. Pensei que ia sair um glória desse lado aqui, irmão. Mas eu vou repetir: o corpo, o espírito, a alma e o corpo estão selados e serão apresentados irrepreensíveis no dia do Senhor. Mas vamos conjecturar, não é? Lá vem a alma do salvo, convocada pela voz do Filho de Deus. Aí ele vem para encontrar-se com o corpo, e grande vai ser a surpresa. Eita! Não foi assim que eu saí da terra. Eu deixei na terra um casebre, mas agora estou recebendo de Deus uma mansão. Corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Corpo cheio de vitalidade, corpo vigoroso, corpo glorificado. Ei. Imagine se houvesse uma comunicação entre a alma e o corpo, e agora o corpo abre os braços e diz: vem, alma,
Vamos nos fundir agora num grande encontro. Vem, alma. Ah, corpo, você me ajudou demais. Você me levou para os cultos. Você me levou para os trabalhos na igreja. Ah, corpo, muito obrigado, porque você não cedeu aos seus instintos e desejos. Ah, corpo, como tu estás bonito agora, que é difícil. Ah, e o corpo vai retribuir a gentileza. Não, alma. Quando eu estava muito cansado, tu estavas sensível à voz do Espírito. Às vezes eu só queria cama, mas tinha um fogo dentro de ti que me fazia dobrar os joelhos. Ai! Tem gente que entrou assim aqui esta noite. O corpo queria ficar em casa, o corpo queria a cama, o corpo queria deitar, mas há um fogo aí dentro que disse: levanta-te, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ele te trouxe aqui para te dizer: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Levanta a tua mão e glorifica o Senhor. Adore, meu irmão. Vai valer a pena estas marcas que você carrega. Você fiel a Deus. Vai valer a pena naquele grande dia. Nós nos encontraremos com Ele nos ares. E Paulo encerra com um texto que diz assim: e ali estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto isto não acontece, a terra geme, o Espírito geme, e nós também gememos. Queremos ser revestidos, queremos ser glorificados. E enquanto isto não acontece, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que contamos com a intercessão do Espírito. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito. Por que Paulo está dizendo o mesmo Espírito? Porque é o mesmo que geme, é o mesmo que geme. Aí ele está dizendo, ele geme por ele, mas geme também por nós. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito Santo, ele está nos apoiando, ele está do nosso lado, até porque quando ele é chamado de Consolador, no original é Paracletos, é da mesma raiz da palavra parábola. A palavra parábola tem como sentido colocar ao lado. Observe o prefixo para anacleto, paracleto. Ele é o amigo que se coloca ao lado. Eita. Olha que interessante, Jesus diz assim, o outro ali no original vem do grego allos, que significa da mesma essência, do mesmo caráter, com o mesmo perfil, com os mesmos atributos. Eu pensei que ia sair um glória a Deus, mas eu vou repetir. Não tem problema, eu repito. Ele tem o mesmo caráter, a mesma essência, os mesmos atributos,
Quando alguém tinha que comparecer a um tribunal e não tinha recursos para custear um advogado oficial, ele procurava um amigo íntimo, um amigo próximo. A justiça lhe dava esse direito para não se apresentar sozinho diante de uma querela, diante de uma queixa, de uma denúncia, de uma acusação. Aí o Espírito Santo é este que pega o pecador, se coloca ao lado dele e o introduz com ousadia na presença de Deus. Ô meu irmão, levanta a tua mão para glorificar o nome do Senhor. Hoje mesmo Ele intercedeu por você. Ainda hoje, olha para o teu irmão aí, faz um movimento santo e diz a ele: ainda hoje o Espírito Santo intercedeu por você. Ainda hoje houve a advocacia do Espírito Santo em teu benefício. O diabo colocou o arsenal dele para te atingir, para te destruir, porque o diabo é acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz que ele é o acusador. A palavra diabo no grego é diabolos, caluniador, acusador. E lá ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos. É neste mesmo capítulo que Paulo vai falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? E observe que o diabo, ele prepara a demanda. Primeiro ele acusa, não é assim? Ele acusa, porque Paulo diz: nenhuma acusação ou nenhuma condenação. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. O diabo, ele obedece todos os trâmites no quesito de acusação. Ele prepara a demanda, ele prepara o dossiê, ele vai apontando as fraquezas e vai, olha, minuciosamente preparando a acusação. Depois ele dá a entrada juridicamente. Vamos imaginar no tribunal celestial, ele encaminha a sua acusação. Ele ali agora espera o julgamento. Ele fica com o protocolo para ser atendido. Foi assim com Jó. Lembram que ele se embrenhou no meio dos filhos de Deus para acusar a Jó? Ele é acusador, ele é enganador, ele é caluniador. E aí ele vai para tentar de todas as formas nos fazer parar, nos deter, nos atrapalhar. E aí, meus irmãos, o que é que acontece? É interessante aqui que há um advogado de defesa para conosco. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz que em nosso favor há um advogado, Jesus Cristo, o justo. Amém, meus irmãos? Ele prepara, não é, a demanda contra nós. Só que o juiz, que agora está do nosso lado, por meio de Jesus Cristo, ele não deixa de atender, ele marca o dia da audiência. Mas como o juiz, ele é onisciente, ele marca no dia que o diabo está mais ocupado. Ele marca no dia que o diabo está mais ocupado. Porque quando o diabo chega na porta com a pasta, com toda a lista de acusação contra nós, o Espírito Santo aqui embaixo já nos impeliu, nos constrangeu a nos humilhar, pedir perdão, a buscar a misericórdia. Aí a petição sobe: o que me confessar na terra, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando o diabo chega, já tem acabado a audiência, e ele pergunta: não, isso não pode. Você chegou atrasado. É porque hoje eu estava muito ocupado. Uma coisa que o diabo não tem é preguiça. Eu cheguei atrasado porque eu estava muito ocupado. E os querubins na porta: se você quiser entrar, entre, mas a audiência já acabou. Quando ele entra na audiência, o juiz já está falando com o advogado, já deferiu a sentença, já foi inocentado, já foi rasgado, riscado a cédula que era contra nós. Aí o diabo pergunta: ei, e agora como é que fica? Já foi deferida a sentença. O juiz diz: eu já determinei, inocentado, perdoado. E o juiz olha para o advogado, e o diabo olha para o semblante do juiz e olha para o semblante do advogado e fica confuso, porque o rosto do juiz parece com o rosto do advogado, porque quem vê o filho vê o pai, quem vê o pai vê o filho. Levanta a tua mão esta noite.
Eu me lembrei de um texto que está em 1 Reis. Davi está terminando seu reinado. Está encanecido. Fazem um concurso de Miss Israel. E escolhem uma moça por nome Abissag para aquecer o rei durante a noite, porque os cobertores já não eram suficientes. E Adonias vê a fragilidade do rei e arroga para si o direito do trono. Ele se aproveita da fraqueza e agora começa no reino, através dos seus marqueteiros, anunciar que ele agora era o rei oficial. Prepara o dia da coroação. E enquanto isso, Betseba está no palácio, em um dia como outro qualquer. E quem se encontra com ela é Natã, o profeta. Sim, Natã, o mesmo que lá atrás foi um instrumento de Deus para repreender o rei diante do seu vacilo. Mas profeta age de forma imparcial. O mesmo profeta que aponta o erro, também aponta a cura. Amém, meus irmãos? Para muitos, não é? A vida de Betseba corria perigo, porque havia uma tradição no Oriente. Um novo rei, quando assumiu o trono, dava ordem para matar os postulantes e não queria saber se tivesse algum parentesco. Isso já era tradição. Lembram por que Mefibosete ficou defeituoso dos pés? Porque a ama dele, a cuidadora, quando soube que Jonatas, seu pai, e Saul, o avô do menino, morreram na guerra, ela foge para proteger a vida de Mefibosete. Segundo Samuel capítulo 4. E na pressa, ela deixa o menino cair e o menino fica aleijado de ambos os pés. Ele vai morar lá na tribo de Manassés, lá na casa de Marqui, filho de Amiel. Aonde mesmo? Em Lodebar, terra do nada. Não nascia nem planta ali naquele lugar. E aí o que é que acontece? Quando Davi assume o reino, contraria essa ordem. E por uma aliança feita com Jonatas, Davi traz Mefibosete de volta e o faz assentar na mesa com ele. E essa tradição já era de praxe. E Betseba estava aquém dessa situação. Natã chegou para ela e disse: olha, tu não sabes o que está acontecendo? Adonias, ele está lá em Zoelete, lá no córrego de Rogel. E essa palavra córrego de Rogel significa covil das serpentes. Adonias está lá maquinando, projetando algo terrível contra a tua vida. E tu e teu filho Salomão correm perigo. Agora vem cá, deixa eu te dar um conselho. Entra na recâmara do rei. Olha a receita de Jeová. Aleluia. Paulo vai dizer aqui que o Espírito, ele vai interceder por nós. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Natã aqui é uma tipologia do Espírito de Deus. Até porque seu nome no original hebraico significa dom de Deus. E o dom de Deus no Novo Testamento é a presença do Espírito Santo no crente. Convertei-vos, não é assim que Pedro diz, e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí, o dom de Deus é uma tipologia da pessoa do Espírito Santo. Então Natã ali é uma tipologia clara do que o Espírito Santo faz intercedendo por nós. Vem cá, entra na recâmara do... Mas o rei não me chamou faz dias. Eu tenho que entrar quando ele me chamar, porque era outro costume. O rei tem que estender o cetro. O rei tem que colocar no diário oficial para que eu possa entrar. Eu não posso entrar assim, mas sou eu que estou mandando. Entra com ousadia. Eu vou repetir. Sou eu que estou mandando. Entra com ousadia na sala do trono. Ah, como o rei está te aguardando.
Olha para o teu irmão e diz a ele aí: a recâmara está aberta. Tu ficarás perdendo tempo no palácio. Tem tanta gente perdendo tempo no palácio. Fica admirada com o palácio. Fica admirada com laurel. Fica admirada com holofote. Fica admirado com glamour, com tapinha nas costas. Fica admirado com esses chalerismo. E vem para cá e vem para lá. E a vida espiritual correndo risco. E o diabo armando plano para cirandar com a família, com o filho, com o casamento. Mas eu quero status, eu quero aparência, eu quero título, eu quero nome. Mas o Espírito está dizendo: ainda dá tempo, a recâmara está aberta, o rei ainda está no trono. Entra na recâmara do rei com muita pressa. Põe a tua boca no pó. Decaturra mandaramas. Meus irmãos. E o procedimento de Natã é tão símile ao que o Espírito faz. Além de aconselhá-la a entrar, ele a orienta. E diz assim: olha, tu vai chegar cabeça baixa. Não tenta chegar de sola, não. Não chega de peito emproado, não. Porque ele ajuda aos fracos, aos dependentes. Ele ajuda aos quebrantados. Chega de cabeça baixa. Não usa a prerrogativa de rainha, não. Coloca diante do rei o juramento que ele te fez. Não é assim que o Espírito faz conosco muitas vezes? Orando, invocando as promessas. Deus, lembra-te da promessa dita ao teu servo. Lembra, Senhor. Cadê, Senhor, aquela palavra que tu me deste? Eu não mereço, Senhor, mas foi tu que falaste. Eita, minha casa corre perigo. A minha vida e a vida do meu filho estão correndo perigo. Foi assim que Natã orientou, mas tem outro detalhe. Olha, tu vai dar início à conversa. E do meio para o fim, deixa que eu faça o amarrado. Na nossa linguagem. Na nossa linguagem. Tu vais começar, mas do meio para o fim eu vou entrar, vou tomar o controle do assunto. E pode deixar que a linguagem com o rei, eu e ele, é diferente. Paulo vai dizer aqui: é ele que intercede com gemidos inexprimíveis. Vá chegar diante de um juiz, irmão, com a sua linguagem popular, que ele não vai lhe ouvir. Não, ele não vai. Ele quer ouvir uma linguagem embasada na Constituição. É artigo, é inciso, é parágrafo. Se a gente for, irmãos, com o nosso português raso, o juiz não vai ouvir. Mas um advogado preparado, gabaritado, vai olhar para o juiz, vai falar numa linguagem que o juiz entende. É assim que o Espírito Santo faz. Só começa a orar, só começa para o mode, para o via, para o donde, para riba, para baixo. Aí o Espírito Santo vem, pega o assunto e potencializa ele. Me dá cá esse negócio que agora daqui em diante eu vou conduzir. Eu vou potencializar essa oração. Eu vou fazê-la chegar na presença do trono. Então ele está derramando vinho hoje no teu altar e está subindo uma fumaça aromática. Oh, Senhor, meu altar está fraquinho. Aí vem o Espírito com uma libação de vinho. Tá fraquinho, é? Deixa eu ajudar. Eita, olha a coluna de fumaça subindo.
Aí o rei se levanta do trono e diz assim: Natã, fica aí. Chama Zadok, o sacerdote, e traga também Benaia, comandante do pelotão de choque. Lá Adonias estava já preparando o churrasco. Estava tudo pronto. Tinha chamado milhares, estavam lá com ele. Porque Adonias representa o diabo. O diabo, ele é aproveitador. O diabo atua nas brechas, nas fraquezas. Ele aproveitou uma oportunidade de fraqueza para arrogar para si o direito. E quanta gente fragilizada. Estamos saindo de uma pandemia. Não nos esqueçamos disso. Tanta gente depressiva, ansiosa. Perdeu a estrutura. Tanta gente que era forte, como um leão, hoje está detido. Muitos não querem caminhar mais. Perderam as forças. Porque o inimigo, ele arrogou como se fosse o dominador. Mas o Deus desta igreja está vivo. Ele não se cansa e nem se fadiga. Os céus ainda estão abertos. E há um Espírito que nos introduz na recâmara da oração, que nos ajuda nas nossas fraquezas. E a última palavra está na boca do rei. Deixa ele dizer ao teu coração: tu não estás só. Assim diz o Senhor: eu estou preparando pessoas para estar ao teu lado, te auxiliando. Tu não estás sozinho, tu não estás sozinho. Eu vou te ajudar a chegar. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Fica com ela erguida por alguns momentos, em adoração. Deus está levantando os Zadoques, os Natãs, os Benaias. Meu Deus, o que foi determinado para o teu fim se tornará em um recomeço. Não importa o que vociferam contra ti, não importa o que tramam contra a tua vida. Tu tens um fruto de amor gerado pelas entranhas do Espírito. Salomão era um fruto, sim ou não? Salomão representa paz, vem da palavra shalom. E o próprio Natã deu um nome ao menino, dizendo que ele era Jedidias, amado de Deus. Oh, além de tu teres uma promessa, uma palavra em pé. Eita, aqui ainda tem crente com a mão levantada. Deixa eu aproveitar. Deus tem uma palavra empenhorada. E Ele tem visto os frutos, o fruto. Tu tens um fruto de amor operado lá na cruz do Calvário, uma aliança inquebrável, o elo mais forte dessa aliança, o elo inquebrável desta aliança sobre a tua vida. E assim diz o Senhor: Natã, dom de Deus; Zadok, justiça; Benaia, aquele que edifica. O dom de Deus pela justiça edificará um novo tempo na tua história e na tua vida. Assim diz o Senhor. Entrega essa palavra profética ao teu irmão e diz a ele aí: Zadok, Natã e Benaia, o dom de Deus pela justiça edificará. O dom de Deus pela justiça edificará. O dom de Deus pela justiça edificará. Olha a balança de Deus assim, olha. Olha a balança de Deus. Olha Deus com a balança andando na terra. Com uma mão Deus anda com a balança, na outra Deus tem uma espada. Deus fará justiça. Deus fará justiça. Deus fará justiça. Deus fará justiça. Vai ter buzina tocando, óleo descendo, e vai ter uma vibração de Deus tão grande,
porque haverá um brado de viva o rei, 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 viva o rei. Deixa quem quiser ir para o córrego, deixa quem quiser ir para o covil das serpentes. Deus vai te colocar na cavalgadura dele, vai te levar a Gion, corrente das águas poderosas, e lá haverá o anunciar de um novo tempo. Ai, tá, glória a Deus. Levanta a tua mão e adora o Senhor.